Atos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. Diga comigo: vida, fôlego e as demais coisas. De um só fez eles todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que o homem o buscasse e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Repete comigo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Falando para o apóstolo Paulo. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai Santo, obrigado por estarmos na Tua presença. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Me usa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar algo importante para você com relação à nossa fé. Em quem e no que você acredita te domina. Em quem e no que você acredita te domina. Tudo aquilo que você acredita vai dominar você. E eu digo no domínio no sentido até amplo. Eu estou falando em cada área da sua vida. Em quem você acredita e no que você acredita vai definir como você vive, como você se sente e como você reage. Eu quero que você entenda, irmãos, que muitas vezes nós podemos proclamar e até testemunhar a nossa fé no Senhor, mas hoje eu quero fazer uma análise interna dentro do teu coração.
Eu quero pedir ao Espírito Santo que analise de fato dentro de você quais são os seus suportes de fé, e quais são as suas estruturas de fé, quais são os seus alicerces da fé. Porque situações difíceis, de adversidades, nós viveremos nessa terra. Jesus ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. E isso é quase que um mandamento, é o mandamento do Cristo. Você vai ter que se animar. Tende bom ânimo, busque esse bom ânimo, tenha ânimo, se anime. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E as reações internas e as reações externas, elas vão de fato definir quais são os meus pilares da fé, quais são de fato a minha estrutura da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um modo de vida, e nós precisamos hoje fazer uma leitura dentro de nós, em quem e no que nós acreditamos, porque em quem você acredita e no que você acredita te domina, te governa no seu dia a dia. Queridos, a minha fé, a nossa fé, não pode ser voltada em algo. A nossa fé tem que ser voltada em alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. A fé do crente tem que estar estabelecida nele, e só nele. A minha fé, ela tem que ser colocada no Senhor, e não nas coisas dessa terra, nem em homens, nem em objetos, nem em imagens, nem em jogos de sorte, nem em santos, mas naquele único que é santo, Jesus Cristo, Filho de Deus. A nossa fé tem que se voltar para Ele, a nossa fé tem que vir dEle. Escuta, o texto que eu li para você era uma sucessão, ou é um texto contendo uma sucessão de viagens missionárias do apóstolo Paulo. E Paulo decidiu: eu vou arriscar minha vida por aquilo que eu acredito. Então é alguém que acreditou em outro alguém e que decidiu: a minha fé nessa pessoa que eu acredito vai tanto me dominar, que eu vou viver em prol daquilo que eu acredito. Aquilo que você acredita, ou em quem você acredita, te domina. E Paulo está nas viagens missionárias, e ele chega numa região de uma cidade chamada Atenas, na Grécia. Atenas é conhecida junto como a cidade de Corinto, como uma das cidades de maior proeminência, de destaque da época. Corinto, uma cidade rica. Agora, Atenas, uma cidade inteligente, cultural. Dali saíram os grandes pensadores gregos. Todos saíram dali. Eles gostavam das novidades, eles gostavam de saber das notícias. Mas segundo os historiadores, quem entrasse em Atenas, que era uma cidade relativamente grande na época, se deparava com imagens de escultura de deuses. Era uma cidade que adorava vários deuses. Se você for pesquisar sobre Atenas, naquela época, diziam que havia em torno de 30 mil deuses que eram adorados pelos atenienses. Há o relato de que
Atenas, as pessoas procuravam mais homens, porque eles só encontravam santos. Se encontrava mais santos do que pessoas lá. Então, em cada lugar onde eles iam, havia um altar, onde um Deus era adorado. E todo Deus dessa terra foi o homem que criou. E a nossa fé, embora nós estamos aqui no culto, ela precisa ser realinhada naquilo que de fato nós cremos. Por quê? Porque naquilo que você, em quem você acredita, e naquilo que você acredita, domina você. Domina. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma, temos dúvidas naquilo que nós acreditamos. Paulo, ele anda para aquela cidade, e ele começa a olhar aquela multidão de imagens, altares, templos, ofertas e oferendas que são feitas. E ele vai para um lugar onde ele pode falar, chamado Areópago. E ele vai falar sobre aquilo que ele acredita. E quando ele vai falar sobre o que ele acredita, o Espírito Santo dá uma sabedoria tão grande ao apóstolo, tão grande, que ele diz: atenienses, vocês são de Atenas, eu vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Então, existem pessoas assim, elas professam a fé, elas professam uma religiosidade, mas Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Na época de Jesus Cristo aqui na terra, se um pecador chegasse até ele recebia, ele aceitava, ele não julgava, ele não condenava. Mas a maior discussão e a maior briga de Jesus era contra os religiosos. Todas as vezes que ele encontrava um religioso, ele tinha uma discussão com o religioso, a tal ponto que Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados. Não sei se você já viu aquelas paredes que se pinta com cal, é aquela parede meia boca, fica bonito, daqui a pouquinho chove e sai tudo, mas dentro está podre. Irmãos, nós não podemos viver de uma aparente religiosidade, porque se você se mover por religiosidade, o Senhor vai confrontar você. Todas as pessoas que se movem pela religiosidade, o Senhor vai confrontá-las, e o confronto é bom, porque vai gerar em você um conflito, que vai levar você a analisar em quem você acredita, e no que você acredita, porque em quem você acredita e no que você acredita te domina. Paulo começa a falar para eles, com graça, e ele diz: olha, eu vejo que vocês são religiosos em tudo, vocês são muito religiosos. Olha o verso de número 22, diz assim: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Porque eu estava andando pela cidade, eu dei uma olhada cuidadosamente em seus objetos de culto, e eu até encontrei um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer: sabe esse Deus que vocês não conhecem? Então, é esse Deus que para vocês é desconhecido que eu quero apresentar. É esse Deus que para vocês é desconhecido que eu quero apresentar para vocês. Olha aqui para mim, irmãos.
uma cultura onde se serve vários deuses é uma cultura politeísta. Mas quando nós servimos um único Deus, então nós somos monoteístas. E naquela cidade, a cultura era politeísta. Eles serviam várias divindades. E até hoje, você vai encontrar lugares onde servem vários deuses. E pessoas que servem vários deuses. Na história, conta que um homem, mesmo naquela região de Atenas, uma região politeísta que servia vários deuses, havia um homem que chegou lá e disse: olha, só tem um Deus. E eles estavam vivendo uma crise de chuva, a falta de chuva era terrível, era grande. E esse homem chega e diz: só existe um Deus. E ele disse: eu vou provar para vocês. Aonde as minhas ovelhas, elas encontrarem um lugar para pastar, um lugar para ficar, é nesse lugar que nós vamos levantar um altar. E a Bíblia diz que soltaram as ovelhas na cidade, e as ovelhas passaram entre as imagens de escultura, até que elas chegaram numa região que não tinha imagem nenhuma, e elas ficaram paradas ali. E foi nesse lugar que levantaram um altar sem imagem, escrito: ao Deus desconhecido. E quando ofereceram uma oferta ali, de adoração ao Deus desconhecido, choveu em Atenas. E Paulo vai usar esse gancho para dizer a história daquela pessoa que acreditava em um único Deus, em um só Senhor, que fez com que a chuva descesse. Eu quero apresentar ele para você. Esse Deus desconhecido que vocês adoram, apesar de vocês não conhecerem, é Ele que eu estou anunciando para vocês. E ele vai dizer: esse é o Deus que fez o mundo, tudo que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todo mundo, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E aqui Paulo vai falar sobre Jesus, e sobre a sua morte e ressurreição, e vai falar da salvação. E hoje, irmãos, eu quero dizer para você que em quem você acredita, e no que você acredita, te domina, te governa. A nossa fé não pode estar voltada em coisas dessa terra. A nossa fé não pode estar voltada nas coisas que a terra oferece. Irmãos, existem pessoas que acreditam em homens. Se a sua fé estiver num homem, todo homem falha. E quando esse homem falhar, é bem provável que você vai culpar Deus, porque você perdeu a fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando, irmão, de todas as pessoas que vão atrás de homens, porque escuta, deixa eu te dizer, ainda que uma pessoa seja usada nos dons, não significa que ela está sendo aprovada por Deus.
O fato de uma pessoa ser usada por dom não significa que ela está sendo aprovada por Deus. Deus, ele pode ter dado um dom para uma pessoa, uma capacidade sobrenatural e espiritual, mas essa pessoa já não tenha mais nem a graça de Deus agindo na vida dela mais, e mesmo assim, os dons podem estar fluindo, porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável, sem contar que existem pessoas que são usadas debaixo de dons, capacidades sobrenaturais, mas que vêm do mal, vêm do maligno. Pessoas que têm a inspiração por obras malignas. Está escrito assim em Oséias: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Quem consulta uma madeira pode ter resposta? Sim. A Bíblia fala: o povo consulta a madeira e a vara responde. Porque um espírito de luxúria os engana. É um espírito de enganamento, de enganação. Então, irmãos, isso acontece inclusive em qualquer religião, e no nosso meio evangélico não é diferente. Se você, irmãos, colocar o seu crédito, a sua fé em homens, se o homem falhar e te decepcionar, vai dominar os seus sentimentos, inclusive afetar a tua fé. Olha o que eu estou te ensinando hoje: em quem e no que você acredita te domina. Esses tempos atrás houve um escândalo aí, de uma pessoa que supostamente Deus usava muito, agora está preso. Se construiu uma cidade, um comércio em volta dele, de curas, mas agora está sendo investigado e acusado de abuso sexual, e aí caiu por tudo por terra. Por quê? Porque nós estamos analisando hoje quais são os pilares da nossa fé, quais são as estruturas da nossa fé. No que de fato nós acreditamos é o que vai nos dominar. Queridos, você não pode servir a Deus por causa de um pastor. Porque se você colocar qualquer pessoa mais importante do que Deus, você está transformando aquela pessoa num ídolo. Você não pode me adorar, você não pode me idolatrar. Você pode me dar café que eu aceito. Nós fomos chamados para cooperarmos juntos. Mas nós somos o mesmo barro. Nós somos sujeitos às mesmas falhas. Mas também estamos debaixo da mesma graça. A mesma graça que me alcança, alcança a sua vida. Então você tem que entender os tempos de Deus se mover com pessoas na sua vida. Pessoas às vezes entram, pessoas às vezes saem, mas o propósito vai ter que continuar. A vontade do Senhor vai ter que continuar. Em quem você acredita e no que você acredita te domina. E hoje, irmãos, fica livre do domínio de pessoas na tua vida. Em nome de Jesus, fica livre do domínio desse sistema religioso na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos amar, respeitar as autoridades constituídas, mas acima delas está o Senhor. O Senhor está acima delas. Então ele está dizendo aqui, eu vejo que em alguns aspectos vocês são muito religiosos. E queridos, todas as vezes que você faz algo para agradar um homem, você se esquece qual é de fato o fundamento da tua fé. Quais são as motivações da tua fé? Não, irmão,
se você serve aqui comigo, ou se você vem no culto aqui comigo, teu primeiro pensamento é: eu vou lá para encontrar Jesus. Estou indo para me encontrar com Jesus. Porque Jesus sempre vai estar no lugar onde você busca. Você sempre vai encontrar Jesus na sua busca. Irmãos, não coloque a tua fé em homens. Coloque a tua fé em Jesus. Nenhum homem vai morrer por você. Jesus morreu na cruz por você. A outra coisa, irmãos, é que Paulo está dizendo: olha, eu vi que vocês são tão religiosos, porque onde olhei, tem um altar levantado. Queridos, Paulo vai dizer aqui, olha, Deus não é feito de barro. Olha o que ele diz aqui, ó. O Deus, verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vamos parar aqui para você entender. Eu tenho ensinado os irmãos que aqui é só um templo. O mais importante é nós sermos a igreja. A igreja não é a que eu vou, a igreja é quem eu sou. O templo não é mais o prédio. No Antigo Testamento era um prédio, mas o prédio do Antigo Testamento nem existe mais. Agora o Espírito Santo saiu do Santo dos Santos, porque a cortina foi rasgada, quando Jesus disse: tetelestai, está consumado, o véu do templo foi rasgado. Deus saiu de trás da cortina, para entrar dentro de você. Você agora é a morada do Altíssimo, você agora é a casa de Deus, você agora é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tem algum homem que fez você? Tem algum homem que fez você? Não, foi Deus que fez. E Deus habita naquilo que Ele fez. No caso é você, irmãos. Aí diz assim, ó, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, mas Ele é o que dá a vida, dá o fôlego e as demais coisas. Queridos, você não pode mistificar a tua fé. Existem pessoas que acreditam em objetos de fé. Então, olha aqui de novo, deixa eu te ensinar hoje. Em quem eu acredito e no que eu acredito, me domina. Eu já vi pessoas que elas andam com um crucifixo. Elas usam a correntinha e um crucifixo. Eu já vi pequenininho, eu já vi pessoas andando com crucifixo grande, eu já vi pessoas com pingentinho de crucifixo, e muitas delas eu perguntei, muitas, você usa isso para quê? Porque aí que está, irmão, aqui que está a diferença. Existem pessoas que usam o crucifixo para expressar a fé delas. Eu creio em Jesus. Em primeiro lugar, você não precisa disso. E aqui eu quero te ensinar algo importante. Gálatas 3 diz: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Bom, então vou partir da primícia. Todas as pessoas na época de Jesus que eram crucificadas no madeiro eram tidas como amaldiçoadas, porque a cruz era um símbolo maldito. Pastor, é pecado eu usar crucifixo? Então aí que entra o que eu te disse. Algumas pessoas dizem assim: eu uso para professar que eu sou cristão. E eu pergunto: é só isso? Então tudo bem. Não, eu uso como símbolo de proteção. Então aí que está. Aí que está. Aí tem gente que usa fitinha vermelha para proteger, não é?
Esses dias eu acho que aqui ninguém nunca usou, mas eu achei engraçado, estranho, esquisito ao mesmo tempo, de gente que põe um negócio para tampar o umbigo para não entrar mal olhado. Eu vi, irmãos, eu não sei se você já colocou esse negócio, mas se você ainda coloca, tira em nome de Jesus. Coloca para não entrar energia ruim através do umbigo. Então você está vendo? O misticismo, a crendice. E pastor, você está dizendo disso de pessoas que não acreditam em Deus? Eu estou falando naquelas que não acreditam em Deus, e naquelas que professam que acreditam, mas na verdade, elas ainda estão presas ao misticismo. Então hoje o Espírito Santo está aprofundando dentro de nós para quê? Para que você faça uma análise de fato como está a tua fé. Uma análise da tua fé. Porque no que você acredita, em quem você acredita te domina. Não, eu acredito que o mal possa entrar. Se prepare. Não, eu acredito que só Deus trabalha na minha vida. Se prepare também. Você está entendendo, irmão? Tua fé atrai aquilo que você acredita. Tua fé vai fazer você viver aquilo que você acredita. Então, irmãos, tem gente que diz assim, bom, eu vou colocar, aquela planta, espada de São Jorge lá na entrada de casa para não entrar coisa ruim. Mas você fala, você é crente? Eu sou, mas vai que, né? Vai que. Um dia eu entrei numa casa, e assim, irmão, eu sou meio que nem Paulo. Paulo entrou na cidade e ficou olhando. Veja que vocês são bem religiosos. Eu entrei numa casa e eu encontrei um elefante na porta. E, assim, a decoração da casa eu achei bonita. E eu perguntei, escuta, o que é esse elefante na porta? Sabe o que é, pastor? Eu ouvi falar que, não vai fazer não. Você não vai fazer, hein? Eu ouvi falar que o elefante na porta, virado de costa, atrai riqueza. Eu falei, não atrai riqueza não. Então, irmãos, a gente vai ter que dar uma olhada nas estruturas daquilo que a gente acredita, viu? Quais são as estruturas que você aprendeu e que você acredita que aquilo ainda pode ser algum tipo de verdade, quando de fato Jesus Cristo é a nossa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, Paulo está dizendo assim, eu estou vendo que vocês estão cheios de imagem, tem um altar que não tem imagem nenhuma. E esse Deus que é o desconhecido, que eu quero fazer vocês conhecerem. Então, irmão, hoje eu quero falar para você, talvez você não tenha tido ainda uma experiência com Deus, e você está vindo no culto, mas Deus está chamando você para ter uma experiência com Ele. Deus está chamando você para ter uma experiência com Deus, que vai além da religião, dos seus métodos, dos seus sistemas, e também dos seus objetos. O Senhor está acima disso tudo. O Senhor está acima disso tudo, irmãos. Você acredita que tem crente que joga no bicho? Você sabia que o jogo do bicho é crime? Eu não sei se você sabia, não, mas não é legalizado o jogo do bicho, né? Então, irmãos, eu não vou buscar Deus por causa da minha vida financeira, mas eu tenho base na Bíblia de versículos que me dá a base que o nosso Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Agora, eu já ouvi, eu estou falando, irmão, de 20 anos aí para a estrada, né? Eu já vi gente me dizendo, pastor, fiz uma fezinha, está vendo que a pessoa põe até a fé, né?
É a fé. Então ela já logo coloca, é uma fé. Eu fiz uma fezinha aí, ó, pastor, ora comigo, porque se der certo eu dizimo. Ai, ai. Você já ouviu isso, pastor? Já ouvi, irmãos. Já. Por quê? Não é por má intenção. A intenção está boa. Você está entendendo? Não é uma má intenção. O problema é que ela ainda está presa naquilo que ela acredita. No que você acredita e em quem você acredita, te domina. Irmãos, tem gente que não passa debaixo de escada, porque dá azar. Tem gente que se cruzar com um gato preto, sai correndo porque dá azar. Aí, irmão, tem todos esses rituais aí que não tem nada a ver com o que a gente acredita. Você sabe o que eu acredito? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus e no sangue de Jesus, que tem o poder para proteger você de todo mal, num Deus que fez o céu e a terra, aquele que dá vida, aquele que dá fôlego, e que dá as demais coisas, e que Paulo diz, nele você vai viver, nele você vai mover, e através dele você vai existir. Você só precisa de Deus na sua vida. A graça de Deus basta para você, irmão. Você não precisa de mais nada. A graça de Deus é mais do que suficiente para você em cada área da tua vida. Pastor, mas eu estou com um problema no casamento. Meu marido falou, eu vou sair de casa. E daí? E daí que falaram para mim fazer um chazinho. Que é crente? Não, uma pessoa falou para mim, pastor, dizer que, eu vi uma revista, negócio de falar que dava certo. Foi no desespero. Não vai fazer, hein? Você não vai fazer, hein? A pessoa falou assim, eu congelei o nome do meu marido, pus no congelador o nome do meu marido. Eu falei, para quê? Para amarrar ele lá. Eu falei, então, isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Queridos, são quase 15 anos trabalhando direto com libertação. Eu estou dizendo para você, de que em quem você acredita, e no que você acredita te domina. E eu já vi gente buscando alternativas fora da fé, porque não tinham a raiz da fé alicerçada de fato no que elas proferiam. Elas iam no culto, mas quando o vento sopra, o alicerce não existe. Se diz crente, se diz da fé, mas sempre usa uma maneira a mais, porque elas acham que Deus não vai socorrer, e que Deus não vai fazer. Querida, a nossa fé não pode estar em homens, não pode estar em objetos, não pode estar em imagens, não pode estar na sorte, e nem em santos. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, o único que é santo. A nossa fé, irmão, tem que ser olhada para Jesus. Está difícil? Tá, mas Jesus venceu o mundo. Eu não sei o que fazer, mas Deus é a minha resposta. Mas se eu fizer aquilo lá, a coisa acontece mais rápido. Pode até acontecer. Mas você já viu o diabo bom? Não, irmão, a Bíblia, o diabo é mau. Tudo que ele dá com uma mão, ele vai tirar com a outra. Então, na hora do desespero, na hora da aflição, quando acabou o pedido, acabou o versículo, acabou a oração, o que vai sobrar? O alicerce da minha fé. E se der certo? Aleluia. E se não deu certo?
aleluia também. Mas eu não vou negar minha fé, eu não vou vender aquilo que eu acredito em troca das coisas desse mundo. Eu creio no meu Deus, eu sei quem Ele é. O meu Deus é o que criou o céu e a terra, o meu Deus é o que fez todas as coisas, é o meu Deus que dá vida, é o meu Deus que dá fôlego, é o meu Deus que agora dá todas as outras coisas que eu preciso. No que você acredita e em quem você acredita, te domina. Essa foi a palavra que Deus me mandou compartilhar hoje. Eu não sei se está bom para você, mas o Espírito Santo está te levando a conhecer o Deus que para você até então foi desconhecido. O Espírito Santo trouxe você aqui para ter uma experiência com esse Deus que você ainda não conheceu. Um Deus que quer livrar você de tudo. Quando as pessoas me dizem assim, deixa eu voltar lá, tá? As pessoas me dizem, pastor, eu tenho um crucifixo lá na sala de casa. Eu tiro ou não? Eu falo, a casa é sua, não é minha? Na minha eu não coloco. O meu Cristo está fixo dentro de mim. Está aqui. E eu sei que o fundo da maioria das pessoas que fazem uso do sinal da cruz, do crucifixo, no fundo, é achar aquilo como um sinal de proteção. E não é. A proteção é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus. A graça de Deus basta para você, irmão, você não precisa de mais nada, você foi livre, a graça de Deus liberta você, a graça do Senhor te liberta completamente. Jesus é mais do que suficiente, irmãos. Estou partindo para o final. A nossa fé tem que vir de Jesus e da vitória da cruz. Quantos creem que Jesus venceu a morte? Amém. Quantos creem que Jesus está vivo? Amém. Então, irmão, se apoia nessa vitória. Você vai vencer tudo. Eu queria não ter luta. Mas, irmão, quem não tem luta não tem vitória. Não é? Você já viu alguém vencer sem lutar? Não. Vai jogar o Brasil com outra seleção lá. Todo mundo entra em campo querendo ganhar, mas entra em 0-0. Quem lutar é o que vai vencer. E eu tenho uma coisa a mais. A minha vitória já foi concedida por Jesus. Eu vou entrar em campo sabendo do Senhor que venceu por mim. Olha aqui para mim, irmãos. Normalmente, a sua fé vai ser revelada no meio da angústia, a partir do que você fala. A sua fé vai ser revelada não é na prosperidade, nem na estabilidade. A sua fé é provada na adversidade, e ela é revelada a partir do que sai da tua boca. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água salgada. Não dá para sair de uma mesma boca bênção e maldição. Mas as estruturas da fé do nosso coração são provadas quando as coisas não estão dando certo. Porque quando as coisas não estão dando certo, é que eu tenho que olhar e dizer, eu tenho fé que isso vai mudar. Eu acredito que o Senhor é o meu pastor, e ainda que hoje eu estou passando por necessidade, nada vai me faltar. Eu acredito que o Senhor levou na cruz todas as doenças e todas as enfermidades. Pelas feridas do Senhor eu fui curado.
Então, não vai sair da minha boca um diagnóstico contrário. Vai sair da minha boca a estrutura da minha fé. Corpo, você está sarado. Dor de coluna, você é ilegal para ficar aqui. Não, pastor, mas falaram que tem um médico que é médico, mas também é meio bruxo. É um médico que é meio místico, que faz uns negócios assim que... Então, é na diversidade que nós vamos entender quais são as estruturas da nossa fé. A boca fala do que o coração está cheio. Embora Paulo estivesse numa cidade onde havia pessoas que não acreditavam em nada, pessoas que acreditavam em tudo, mais de 30 mil deuses, ele estava pronunciando: só o Senhor é Deus, só há um Deus e só Ele é Deus, e Ele enviou o único filho para morrer, e esse filho morreu, e esse filho ressuscitou, e essa é a nossa base de fé. Volta, irmão, o seu coração hoje para acreditar em Jesus e só nele. Pastor, e se eu tiver mais alguma outra coisa? Ó, irmão, abre mão. Abre mão. A graça do Senhor é suficiente para você. Jesus é suficiente. O que Ele fez na cruz é uma obra completa. Eu quero terminar aqui. Na cruz, Jesus Cristo, Ele veio fazer a obra que o Pai mandou. A palavra tetelestai, quando Jesus estava morrendo, ela significa: está consumado. Mas tetelestai também significa que quando o pai, ele dava uma tarefa, uma atividade para um filho, do tipo: filho, vai dar comida para os animais. O filho ia e dava comida para os animais. Quando o filho voltava, ele dizia para o pai: pai, tetelestai. Sabe o que significa isso? O que você me pediu para fazer, eu completei. Foi o que o Senhor levantou a cabeça e disse para o pai: pai, o Senhor me deu uma tarefa, o Senhor me deu uma missão, e o que você me pediu eu completei. Tetelestai. A nossa fé tem que estar em Jesus e nessa obra da cruz. Tetelestai também significa um carimbo que é carimbado quando o imposto era pago. Todo imposto pago era carimbado como dívida paga. Tetelestai. E em terceiro, tetelestai tem a ver na Bíblia como escrita da dívida rasgada. A terceira coisa que se fazia é pegar o escrito da dívida e rasgar. E a Bíblia diz que quando Cristo foi na cruz, Ele pegou a cédula da dívida que era contra nós, e Ele colocou na cruz, e venceu todos os nossos adversários. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Tudo que você precisa está nele, tudo que você precisa está na obra da cruz. Em quem você acredita e no que você acredita, vai te trazer dúvida ou paz, vai te trazer cura ou vai te trazer dúvida, vai te direcionar ou vai fazer você bater em diversas portas, onde você vai ouvir: aquilo dá certo, aquilo dá certo, aquilo dá certo. Hoje eu estou dizendo para você: o único que deu certo é Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele vai fazer. O Senhor te trouxe aqui para mostrar que tudo que você aprendeu, e tudo aquilo que você achou que era bom, até com boa intenção, embora a Bíblia,
A Bíblia não, há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Enfim, é um parênteses. Mas é aquilo que você um dia talvez achou que fosse boa intenção até. Mas não precisa, irmão. Não precisa. Você só precisa de Jesus. Sabe o que Jesus disse para você? Venha a mim. Venha a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está aflito? Venha a mim. Eu vou aliviar você. O Espírito Santo está sondando os alicerces da tua fé. Talvez você já creu, mas talvez esteja abalado. Todo abalo que você teve é porque você fundamentou a sua fé em alguém ou em algo que não era Deus. Ou talvez você nunca tenha tido uma experiência ainda com Deus. E talvez você já tenha ido em algumas igrejas. Eu estou dizendo para você, Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a única vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através dEle. E se você hoje entregar a sua vida a Jesus e confessar Jesus como Salvador, Ele te recebe, Ele te aceita e Ele te salva. E a partir de hoje, você vai ver que você não precisa de mais nada e ninguém na sua vida. A graça do Senhor vai te cobrir. E se a graça do Senhor te cobrir, a graça do Senhor te basta. Você crê assim?